Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, o último crítico honesto do YouTube, sejam bem-vindos ao meu estúdio. Nos anos 2000 aconteceu a primeira tentativa de levar o jogo de RPG Dungeons & Dragons para a telona pela New Line Cinema e pouca gente acreditava que aquilo faria algum sucesso. Era um filme de fantasia direcionado para os nerds, muito antes dos nerds, pseudo-nerds e mamãe eu juro que eu sou nerd se tornarem o alvo principal da indústria cinematográfica. Custou 45 milhões de dólares com direito a um ganhador de Oscar no elenco, Jeremy Irons, e não chegou nem perto de se pagar, fez 34 milhões de dólares nas bilheterias mundiais e hoje está com nota 3.6 no IMDb e 10% no Rotten Tomatoes. Um ano depois, a própria New Line Cinema lançaria Sociedade do Anel, o primeiro filme da franquia Senhor dos Anéis, tecnicamente o pai do RPG, influência direta do jogo Dungeons & Dragons, que faria míseros 900 milhões de dólares nas bilheterias em uma época em que os filmes raramente chegavam ao bilhão. E a trilogia Senhor dos Anéis significaria uma mudança radical na indústria do cinema em torno da percepção da chamada cultura nerd, que se estabeleceria de vez com os filmes de super-heróis. O que era uma bobajada agora tinha se tornado um grande negócio, indo para muito além dos nichos das crianças e fanboys. E 22 anos depois da primeira tentativa mal sucedida em levar Dungeons & Dragons para o cinema, e depois da percepção do público civil mudar em relação ao jogo por conta de Stranger Things, agora, nas mãos da Paramount, temos Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes, com um orçamento de 150 milhões de dólares. Aliás, esse título Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes é a prova de que o politicamente correto é o irmão idiota do Rei Midas, pois tudo que toca vira miércoles. O título original é Honra entre Ladrões, e um dos personagens mais comuns e geralmente importantes, pois são eles que sorrateiramente entram nos lugares para conseguir os itens necessários para continuar uma campanha, são os ladrões. O ladrão talvez não seja essencial em todas as campanhas de todos os jogos, mas no roteiro do filme, bem, os personagens todos, mas até magos, guerreiros e transmorfos, são ladrões e não rebeldes. Eles podem até estar roubando um monte de coisas que no final das contas não servem pra nada, ou que são tão aleatórias e pouco explicadas que qualquer um com um pingo de noção sobre o que é uma boa história não vai se importar ou se conectar com os personagens. Sim, eles são ladrões, eles não estão se rebelando contra nenhuma autoridade estabelecida. Mas deixa eu não vou continuar com essa discussão nesse Brasilzão polarizado de hoje em dia que os dois lados vão acabar me entendendo mal. O lance é que existe uma mecânica nos jogos de RPG que tem muito a ver com os mundos de fantasia, e para sobreviver nesses mundos é preciso ter magia, feitiçaria, humanos que se transformam em animais, bruxas, guerreiros, anões e ladrões. Uma das obras mais importantes para o RPG é O Senhor dos Anéis, todos os elementos estão lá, mas o filme Honra entre Rebeldes passa longe, mas muito longe, em termos de qualidade comparados com os filmes do Senhor dos Anéis. Dá pra ver que a dupla de diretores, todo filme agora tem uma dupla de diretores, dá pra ver que a dupla de diretores não tentou escapar do padrão Marvel de fazer filmes, até por conta do interesse dos produtores em talvez criar uma franquia. Apesar do elenco esforçado, eu gosto do Chris Pine, mas parece que ele tá no filme apenas para fazer piadas. E eu tenho um certo ranço do Justice Smith. E ainda com Michelle Rodrigues, Sofia Lillis, Hugh Grant, o roteiro é rebuscado, complexo de uma maneira idiota e tão carregado de missões aleatórias para os personagens que eu não consegui me apegar a absolutamente nada do que eu vi na tela. Eu não sou aquele jogador costumaz de RPG, mas eu já joguei e tenho até um projeto de um dia fazer uma noite de RPG aqui no canal. Mas parece que a ideia do filme não era entregar uma história bem escrita, e sim tentar mostrar para o público não iniciado como é a bagunça controlada que é jogar uma campanha de RPG. Naturalmente, os produtores não criaram esse filme pensando em fazer o público se interessar e assim aumentar o número de jogadores pelo mundo, e logo aumentar as vendas dos produtos para os jogos. Nada, temos aqui mais uma vez aquela produção preguiçosa que em vez de tentar criar algo novo dentro do universo da fantasia, pega um produto conhecido com uma marca forte, dá uma roupagem moderninha e joga pra galera, na esperança de que faça dinheiro, e deve fazer. Tanto foi o marketing em torno do filme com direito a referências a Cavernas do Dragão, uma série animada dos anos 80 que fez sucesso aqui no Brasil e que originalmente se chama Dungeons & Dragons. Eu realmente não acredito que vai ter ninguém idiota o suficiente para ir ao cinema ver Honra entre Ladrões só para ver 5 segundos de referências ao desenho. Mas é aquilo, né? É melhor a gente nunca subestimar a capacidade do ser humano. Edin é um ex-soldado que desistiu da vida de pobre e virou um ladrão depois da morte da esposa e que liderava junto com a sua filha um grupo de pessoas e seres com habilidades únicas. Olga, uma guerreira que detona qualquer um que aparece no seu caminho, um mago meia-boca e um golpista chamado Ford. Então, eles se unem também a uma bruxa e partem em busca de um amuleto que pode trazer a esposa de Edin de volta, mas eles são traídos por Forge, que deixa o grupo para trás, leva Kira com ele e, com a ajuda da bruxa, assume o controle da cidade de Neverwinter. Essa história toda nos é contada nos primeiros 10 minutos com a boa e velha exposição exagerada, um personagem contando toda a história através de flashbacks, e é tudo tão rápido e cuspido e de uma maneira tão superficial que eu não consegui entrar na história ou me importar com os personagens. E é desse ponto em diante que a tradicional campanha de Dungeons & Dragons realmente começa. Edin e Olga partem para se vingar de Ford, resgatar Kira e recuperar o amuleto, e pelo caminho eles
se une a Simon, um bruxo, Doric, uma metamorfa, e também cruza com Zenk, um guerreiro paladino de fala mansa, todo correto e sério. A aventura tem muitos momentos de ação, uma dezena de cliffhangers, tem computação gráfica podre, e eu não posso deixar de pontuar, mas os diálogos me incomodaram muito mais que os efeitos especiais. Os caras param a ação o tempo todo pra conversar sobre coisas que a gente não se importa, pra fazer piadinhas que não tem graça, e um filme com 2 horas e 15, pra que 2 horas e 15, meu Deus do céu? Piada sem graça o tempo todo cansa, e cansa muito rápido. Fazer piada, brincar, zoar, faz parte de uma mesa de RPG entre amigos, mas precisa fazer piada o tempo todo, até em momentos sérios em que encaixar uma piada não faz sentido, como diria Sandra Nemberg, parece deselegante, mas a trama é tão boba que é bem provável que as piadas foram colocadas nela para fazer o público não perceber o quão superficial ela é. Você sabe o que é um MacGuffin? MacGuffin é um dispositivo de enredo que serve como objeto de desejo do protagonista, é o que faz o protagonista seguir em frente até o final da história. O problema do MacGuffin é que ele existe só para fazer a história andar, geralmente o roteiro não se dá o trabalho de explicar para que serve, e no final ele acaba sendo algo completamente sem importância. Um dos melhores exemplos é a Arca da Aliança no primeiro Indiana Jones. Nosso herói e os nazistas passam o filme inteiro atrás dela e no final ela não serve para nada e termina em um depósito do governo americano completamente esquecida. E Honra entre Ladrões é um amontoado de MacGuffins um depois do outro, sem contar as conveniências absurdas típicas de jogos de RPG. Os caras precisam atravessar uma ponte destruída, não tem como, então uma das personagens tira um bastão do fiofó e curiosamente esse bastão abre portas e o problema tá resolvido como se realmente tivesse sido tirado do fiofó. Certeza que tem um bando de fã de RPG gritando comigo dizendo que RPG é isso, cale a sua boca, você não deveria fazer uma crítica de algo que não conhece, você é velho, careca e feio. Ok. Primeiro, você não deve xingar nem julgar as pessoas da internet, é feio. Lembre-se que eu não existo, eu sou apenas impulsos eletrônicos na tela do seu celular, computador ou TV. E segundo, sinceramente, não tem a menor graça os problemas dos personagens serem resolvidos assim, preguiçosamente e literalmente do nada. Não houve uma explicação da peça, ela não foi mostrada antes, não sabemos como a personagem conseguiu, e essa peça resolve o problema de todo mundo e move os personagens sem nenhum grau de dificuldade. Chega a ser ridículo, e se você joga RPG em que os problemas são resolvidos assim do nada, bem, não me convida para jogar com você. O que me deixa triste é que esse talvez seja o melhor filme de Dungeons & Dragons que a Hasbro vai fazer. Dava para fazer algo mais denso, dava para fazer algo mais inteligente, mais criativo, e que pelo menos a gente se importasse ou tivesse medo pelos personagens. Dava. Apesar de eu saber que o público que joga RPG é mais velho, eu tenho noção de que o público-alvo da empresa de brinquedos e jogos que agora faz filmes é o infanto-juvenil e ela nem disfarça. Mas eu sempre penso, para que entregar uns Homens e um Segredo bobo para crianças no mundo da fantasia, se dava para fazer algo mais parecido com Maze Runner, em que a morte rondava os personagens o tempo todo e também é direcionado para o público infanto-juvenil. Confuso, corrido, preguiçoso, cheio de conveniências, história bosca que se move porque sim, humor barato, longo demais, parece que não acaba, muitos diálogos só pra encher linguiça, eu não me importei com os personagens em nenhum momento. Esse é Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes. O roteiro e a trama são tão capengas que eu fiquei imaginando o quanto seria melhor se tivessem feito um filme baseado na história do Caverna do Dragão, o desenho. Eu sempre achei que devia ter algum problema com direitos autorais da animação, mas se eles fizeram uma ponta no filme, eu acho que existe uma brecha para eles fazerem um longa-metragem. Mas é aquilo, Honra entre Rebeldes foi pensado para ser o primeiro de uma franquia e quem sabe disso sair um universo inteiro. Agora que eu já desopilei e falei tudo o que eu achei desse filme, eu posso me esquecer dele e eu só vou me lembrar dele novamente quando sair uma provável continuação. O quanto você gostaria de ver um live action de Caverna do Dragão, o desenho, nos cinemas? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal e vote no Nerd Rabugento no prêmio iBest desse ano. Eu sei que o canal não vai ganhar, esses prêmios são concursos de popularidade, quem tem mais inscritos leva, mas eu quero ver o engajamento do meu público. O link tá na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. E se você gostou desse vídeo, manda um super valeu e faz um pix de qualquer valor, bora manter o canal vivo. E se você não gostou, aproveita para me xingar nos comentários, eu prometo que eu vou responder a todo mundo com graça e educação, pois educação é a base de uma boa discussão. É isso aí, valeu!